A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Cada pessoa, cada amigo, cada pessoa que me vê e me ouve nas redes sociais, no YouTube, Facebook, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Sempre trago algo de Deus, uma reflexão, algo que venha de certa forma nos despertar no que tange às Sagradas Escrituras. Queridos irmãos, em Cristo Jesus, serei breve nas minhas palavras, irei me expressar rapidamente em uma breve mensagem. Irmãos, eu fico observando, que Cristo Jesus, Ele é amor, é misericordioso, é um Cristo que tem aquelas palavras de mansidão, palavras doces, digamos assim. Jesus, ele em muitos textos bíblicos, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus ele se expressa assim com palavras, palavras assim que traz paz, esperança, nos traz assim alívio, para a alma, refrigério, Principalmente quando Jesus se expressa dizendo: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados", Aí Jesus ele tem de fato, palavras de paz para a nossa alma. Quando ele diz: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados", aí Jesus diz: "Eu vos aliviarei". As palavras do Mestre são palavras de amor, de perdão, de misericórdia, palavras de amor, expressão do amor, do perdão, expressão, as palavras que expressam misericórdia. Mas eu vejo, meus irmãos, que Jesus, ele tinha, de fato, estas palavras de amor, de mansidão, Mas também, meus irmãos, eu vejo na Bíblia que Jesus ele se expressa também de outra forma. Jesus, ele tinha esse lado onde ele expressa suas palavras de mansidão, de misericórdia, mas existe aquele lado também em que Jesus expressa as suas palavras, uma mensagem dura. Jesus também, ele não tem somente aquela mensagem de rosas, não, Jesus ele tem palavras duras, uma mensagem também espinhosa, digamos assim. E você vai ver nos evangelhos algumas palavras de Cristo, onde ele se expressa duramente, de forma assim repressiva, repreendendo, de forma dura, uma mensagem, que de certa forma, faz com que muitas pessoas venham até mesmo se sentir assim, ou ficar escandalizado, se sentir assim, constrangido, digamos assim, Mas as palavras de Jesus, meus irmãos, são palavras, que na verdade, mesmo sendo uma mensagem dura, que Jesus, nos evangelhos a gente vê uma mensagem dura, palavras espinhosas, mas a mensagem de Cristo, as palavras de Cristo não é
para poder abrir a ferida, né? Mas sim, são mensagens para poder, né, fechar a ferida. Essa é a realidade. A mensagem de Cristo, ela tem esse sentido, esse aspecto, né? Não é de aumentar a ferida, e sim fechar a ferida. E o que me chama a atenção, meus irmãos, olhando na Bíblia, você vai ver Jesus falando para os fariseus, né? Quando Jesus diz, fariseus hipócritas, Jesus ele fala até mesmo do inferno, né? Jesus ele se expressa falando do inferno. Quando Jesus diz, olha, se teus olhos te fazem pecar, arranca-o. É melhor entrar, né, no reino dos céus, manco, né, uma perna, ou de um braço, né? É melhor entrar, digamos assim, sem o teu olho, do que, de certa forma, né, todo o teu corpo ser lançado no inferno. Não são palavras duras do mestre. Ele se expressa assim, né? A gente vai ver mensagens quando Jesus ele diz, né, na sua mensagem, Jesus diz para os judeus, né? Jesus se expressa dizendo, vós sois filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade dele. O diabo, que é mentiroso desde o princípio, dele não há verdade. Vocês são filhos do diabo, porque só fazem a vontade dele. Então Jesus se expressa assim, meus irmãos, né? Uma certa feita, a Bíblia nos fala que, de certa forma, né, alguns fariseus chegaram diante do mestre, dizendo, olha, retira-te daqui, vai embora, porque Herodes vai te matar, né? Tu vai morrer. E Jesus, olhando para aqueles fariseus, né, que tinha esse desejo no coração, né? E eles se expressavam assim, né, contra Jesus, vai-te embora, vai embora, nós não te queremos aqui, Herodes vai te matar. Eles falavam assim, até mesmo caçoando, né, de Jesus. E eu fico assim observando, irmão, que Jesus tinha resposta na ponta da língua. Jesus disse para aqueles fariseus, né, vai e diz para aquela raposa, olha só, né, vai e diz para aquela raposa que hoje eu expulso demônio, amanhã eu curo os enfermos e ao terceiro dia eu termino toda a minha obra. Aí eu fico observando, irmão, né, que Jesus, as palavras de Jesus tinha assim uma palavra dura, diz para aquela raposa, para Herodes. Aí a gente vê também no Evangelho de João, quando Jesus multiplicou pães e peixes, né? E depois aquela multidão vai à procura de Jesus. Jesus disse para ele, para aquela multidão, vocês me procuram, não por causa dos sinais que vistes, mas por causa dos pães e peixes que matastes a vossa fome. Aí Jesus olha para eles, né, para aquela multidão, para o povo que o procurava. E Jesus diz, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram do maná que desceu do céu, mas tiveram fome, voltaram a ter fome. Aí Jesus diz, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. E o pão que vos dou é a minha carne, né? E a bebida que vos dou é o meu sangue. Irmãos, aquela multidão, as pessoas que estavam ali ficaram até mesmo escandalizados, porque eles diziam, né, quem é esse homem aí para querer nos dar da sua carne, né?
querer que a gente venha beber do seu sangue. Eles não entendiam, né? Porque Jesus se expressava num linguajar simbólico, né? No linguajar espiritual. E eles não entendiam, né? E muitos se escandalizavam porque Jesus tinha uma palavra mesmo dura. Jesus dizia: olha, se vocês não comerem da minha carne, do meu corpo, e não beberem do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino. Meu Deus, mensagem dura. E muitos ficaram escandalizados, muitos se retiraram, até mesmo, né, ali muitos que seguiam ali Jesus, né? Então Jesus chega diante dos discípulos, estava ali Pedro, e disse: e aí, Pedro, tu queres ir também? O caminho está ali, pode ir. E Pedro olha para Jesus e diz: irmão, Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então veja, senhoras e senhores, que Jesus, ele tinha uma mensagem dura, uma palavra dura, né? Eu fico observando hoje, senhoras e senhores, né, que muitas pessoas, né, querem ouvir uma mensagem, né, uma mensagem que venha, podemos dizer assim, agradar a multidão, né? Muitas pessoas esperam ouvir uma mensagem que venha lhe agradar, ou até mesmo muitos pregadores querem pregar uma mensagem que venha agradar o público, né? Massagear o ego das pessoas. Muitas pessoas, às vezes, dentro da igreja estão esperando uma mensagem que seja a chave da casa, a chave do carro, a chave do apartamento, né? Aquela palavra profética, né, de dinheiro na conta. É muita coisa, né? A gente vê muitos movimentos, né? E pessoas estão esperando isso, né? Que o pregador venha trazer uma palavra para agradar a multidão. Meus irmãos, mas Jesus não. Jesus ele tinha esse outro lado, que era uma mensagem dura. E é isso que o povo está precisando hoje. Uma mensagem dura, uma mensagem que venha despertar a igreja, né? Uma mensagem contra o pecado, uma mensagem contra, né, tantas coisas que querem entrar dentro da igreja. Porque muitos hoje, né, esperam aquela mensagem que venha lhe agradar, uma mensagem do pregador, né? Venha como estás e permaneça da mesma forma. É uma mensagem que não tem nem mudança na vida das pessoas. Irmão, eu fico observando uma coisa, mas antes, uma igreja com 2, 3 irmãos em santidade, em comunhão com Deus, vai para o céu, do que uma igreja com aquela multidão toda, irmão, e todo mundo vivendo de todo jeito, de toda maneira e de toda forma. Mas antes, 4, 5 pessoas com compromisso com a palavra, com a disciplina, né, do que uma multidão toda vivendo ali de qualquer jeito, né? Então, meu irmão, não funciona, né? Mas antes, né, 4, 5 pessoas vivendo em comunhão e santidade com Deus, do que uma multidão perdida no pecado. Meu Deus do céu. E é o que nós presenciamos hoje, irmão. O mundo entrando dentro da igreja, né? As pessoas sem compromisso com a palavra do Senhor, né? É tanta coisa que a gente vê, a gente fica até horrorizado. Então é preciso ter a palavra, ter a doutrina, ter a disciplina, aquela mensagem que vem de encontro contra o pecado, contra a prostituição, contra o adultério, contra a mentira, contra, né, tudo isso que certamente, meus irmãos, fere a santidade de Deus. Então essa é a palavra de Deus neste exato momento, irmão. Que venhamos refletir, né, de que a palavra do Senhor, Deus é misericordioso. E aquela palavra, né, de mansidão, mas também tem que ter aquela palavra dura,
para nos despertar, né? Porque, irmão, né, o rebanho de Deus tem que ser conduzido no cajado, na palavra, na doutrina, em nome de Jesus Cristo, porque senão o povo vai se perder. Do jeito que está indo aí, irmão, um evangelho fácil, né? E as pessoas estão vivendo de todo jeito, as pessoas vão se perder, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, no nome de Jesus. Deus nos abençoe, amém.